primeira coisa que vem na cabeça quando falamos do futebol português provavelmente são os 3 grandes clubes de Portugal, no caso o Benfica, Porto e Sporting, além dos grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e até o próprio Eusébio. Esses 3 foram revelados por 2 dos principais clubes portugueses, mas em meio a todo esse domínio existiram e ainda existem clubes portugueses que jogam bem e disputam para ser a 4ª força de Portugal, como por exemplo o Braga, que mesmo nunca tendo vencido o Campeonato Português, já venceu um título da Copa Intertoto da UEFA, 3 títulos da Taça de Portugal e 2 títulos da Taça da Liga, além do Boa Vista, que já venceu o Campeonato Português no ano de 2001, sendo o último clube português a quebrar essa tendência dos 3 grandes em Portugal, além de ter vencido 5 títulos da Taça de Portugal e 3 títulos da Supertaça Cândido de Oliveira. Mas dentre esses clubes, o clube português que já chegou a ser a 3ª força de Portugal e que atualmente está em uma das suas piores fases é o Belenenses. Clube esse que já venceu um título do Campeonato Português, 3 títulos do Campeonato de Portugal, 3 títulos da Taça de Portugal, 2 títulos da 2ª Divisão e até um título da Copa Intertoto. Mas como esse clube saiu de campeão português para a beira da falência? Além de explicar toda a treta com o BSAD ou Belenenses SAD e tudo mais, no nosso vídeo sobre a decadência do Belenenses. O clube de futebol, os Belenenses, atualmente joga o Campeonato de Portugal, equivalente à 4ª divisão da pirâmide futebolística em Portugal, mas nem sempre foi assim. O Belenenses foi fundado no dia 23 de setembro de 1919, mas temos que voltar 30 anos antes. Em 1888, o futebol começa a ser praticado em Portugal em grande escala, e no ano seguinte nasce um dos primeiros grandes jogadores de futebol em Portugal, Arthur José Pereira, que ainda bem novo conheceu o futebol e começou a praticar o esporte, e se encantou pelo futebol. Então, em 1903, aos 14 anos, ele entra no Sport União Belenense, um dos principais clubes de Santa Maria de Belém, uma freguesia lá de Lisboa, equivalente a um bairro aqui no Brasil. E ele começou a jogar bem e chamou a atenção do Sport Lisboa, clube também de Santa Maria de Belém, que daria origem a um clube muito conhecido em Portugal e no mundo. Então, em 1908, por causa de problemas financeiros no Sport Lisboa, eles se fundiram com o Sport Clube Benfica, formando o famoso Sport Clube Lisboa e Benfica, o famoso clube do Benfica, que nos seus primeiros anos, com Arthur José Pereira, o clube ganhou 4 títulos do Campeonato de Lisboa, já que na época não existia campeonato português, os campeonatos municipais ou regionais eram os mais importantes. Mas em 1914, após confusões envolvendo os dirigentes do Benfica, Arthur José Pereira sai do clube e vai para sabe quem? O Sporting Clube de Portugal, o maior rival do Benfica, onde Arthur José Pereira ficou 5 anos no Sporting e venceu 2 títulos do Campeonato de Lisboa, até que em 1919, após o fim do Sport União Belenense, a freguesia de Santa Maria de Belém ficou sem um clube de futebol para representar a região. Então, Arthur José Pereira decidiu sair do Sporting e junto com outras 7 pessoas fundaram o clube de futebol Os Belenenses, tendo como primeiro presidente Henrique Costa, escolhido por Arthur José Pereira. De início, o clube treinava nas terras do desembargador, mas depois o clube se mudou para a Praça Afonso de Albuquerque, mas de forma surpreendente, o Belenenses começou a se destacar e ficar mais popular em Belém, ganhando vários torcedores e jogadores. Então foi construído o Campo Pau de Fio e graças a isso, em novembro de 1919, aconteceu o primeiro jogo oficial da história do Belenenses, onde eles perderam de 1-0 para o Vitória de Setúbal. Naquele período, pelo grande crescimento do clube, o Campo Pau de Fio não conseguiria suportar tanta gente, então o clube começou a mandar seus jogos no Stadium do Lumiar. Em 1921, após o grande crescimento do futebol em Portugal, a União Portuguesa de Futebol decide criar a Seleção Portuguesa de Futebol, que após perder de 3-1 para a Espanha em sua estreia, vários clubes protestaram a favor da criação de uma liga de futebol a nível nacional em Portugal. Então, nesse mesmo ano foi criado o Campeonato de Portugal, onde o torneio reuniu os campeões dos principais campeonatos regionais em Portugal, incluindo o Campeonato de Lisboa. Voltando ao Belenenses, em 1919, o clube fica em 13º no Campeonato de Lisboa, mas em 1920, o clube chegou na final, mas perdeu o título para o Benfica. Em 1921, o clube enfrenta pela primeira vez um clube internacional, o Sevilha, que na época era um dos maiores clubes da Espanha e que nesse ano ele venceria a Copa da Andaluzia, um dos principais torneios da região da Andaluzia na Espanha, pela 4ª vez. Mas o Belenenses não se intimidou e venceu o Sevilha por 2-0. Avançando mais no tempo, em 1926 deu início à era de ouro do Belenenses, onde ele venceu o primeiro título do Campeonato de Lisboa. Com isso, ele se classificou para o Campeonato de Portugal de 1926, onde após ter passado por
Leões de Santarém e o Sport Clube Espinho, ambas de goleada, o clube venceu de 2-1 nas semifinais contra o Olhanense. Então, pela primeira vez, ele chegava na final do Campeonato de Portugal contra o Marítimo da Madeira, onde o Belenenses perdeu de 2-0, com gol dos jogadores do Marítimo, José Fernandes e Manuel Ramos. Mas em 1927, o Belenenses, mesmo não sendo campeão do Campeonato de Lisboa, ele participou do Campeonato de Portugal, já que o Campeonato de Portugal começou a aceitar clubes de outras regiões e expandia vagas de algumas outras regiões. Então, em 1927, o Belenenses jogou o Campeonato de Portugal e após passar novamente por Leões de Santarém por 9-1, o Porto por 3-2, o atual campeão Marítimo por 8-1 e o Benfica por 2-0, o Belenenses chegava na sua segunda final consecutiva contra o Vitória de Setúbal, onde eles venceram de 3-0 e assim o Belenenses venceu seu primeiro dos vários títulos nacionais que mencionaremos nesse vídeo. Em 1928, o Belenenses inaugura o Campo das Salésias, casa oficial do clube até 1956. Em 1929, o Belenenses venceria seu segundo título do Campeonato de Portugal, além de ter vencido o Campeonato de Lisboa. Um grande nome do clube nessa época foi José Manuel Soares, que infelizmente em 1931 ele acabou falecendo por envenenamento involuntário. Então, após algumas reformas no Campo das Salésias, o Belenenses começa a denominar a sua casa oficial de Estádio José Manuel Soares. Mas em 1932, mesmo em luto, o Belenenses vence seu terceiro título do Campeonato de Portugal, se tornando o maior campeão do torneio até 1937. Em 1934, acontece outro grande marco na história do futebol português, onde após tomar 9-0 da Espanha nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1934, vários clubes de Portugal, incluindo o próprio Belenenses, se revoltaram e pediram para a Federação Portuguesa de Futebol que ela modernizasse a liga e trouxesse o famoso sistema de pontos corridos, que estava ficando muito famoso na Europa. Então, em 1934, a FPF cria a primeira liga experimental, dando início ao Campeonato Português. Mesmo assim, o Campeonato de Portugal se manteve como a segunda competição mais importante do país até 1938, onde em 1936 o Belenenses foi vice-campeão do Campeonato de Portugal, além do vice não mencionado de 1932. Mas foi em 1938 que o Campeonato de Portugal foi extinto, sendo substituído pela Taça de Portugal. Nesse mesmo ano, o Belenenses forma um dos seus melhores elencos até hoje, com jogadores como Arthur Quaresma, Simões e Amaro, responsáveis pelas conquistas do clube na década de 40. Por falar nisso, a década de 40 já começa muito bem para o clube na recém-criada Taça de Portugal, onde o clube chegou em 3 finais consecutivas, em 1940, 1941 e 1942, onde em 1940, após ter passado por Covilhã, Sporting e Porto, o Belenenses chegava na sua primeira final contra o Benfica, onde os Pastéis, apelido do Belenenses, perdeu de 3-1. Em 1941, após ter passado por Boa Vista, Acadêmica de Coimbra e Benfica, o clube teria a segunda chance de ganhar a Taça de Portugal, mas acabou sendo goleado pelo Sporting de 4-1. Mas, finalmente, em 1942, o Belenenses chegou na final novamente, após passar pelo Porto, Olhanense e os Unidos. O clube vence seu primeiro título da Taça de Portugal, após ganhar do Vitória de Guimarães por 2-0. Mas, na principal competição de Portugal, no Campeonato Português, o que aconteceu? Na inauguração da primeira Liga Experimental, em 1935, o clube ficou em quarto colocado, mas em 1937, o clube foi muito bem no campeonato e chegou a ser vice-campeão. E depois dessa campanha muito boa, em 1938, a primeira Liga Experimental se torna o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou simplesmente Primeira Divisão, além de substituírem o Campeonato de Portugal pela Taça de Portugal. E na Primeira Divisão, o Belenense foi terceiro colocado incríveis 5 vezes, 4 de forma consecutiva, em 1940, 1941, 1942 e 1943. E em 1944, o clube venceu seu quinto título do Campeonato de Lisboa. Em 1945, mesmo ano que a Segunda Guerra Mundial acabou, o clube novamente ficou em terceiro lugar. Já tava virando até costume. E finalmente, em 1946, além de vencer o Campeonato de Lisboa, o Belenenses venceu seu maior título, o Campeonato Português. No jogo do título, o Belenenses enfrentou o Sport Lisboa e Elvas, uma filial do Benfica, que também brigava pelo título. Mesmo com o Elvas abrindo o placar, o Belenenses vira o placar e se torna campeão português. Após o título português, a década de 40 ainda seria marcada pelo seu último título do Campeonato de Lisboa, em 1946, e o vice da Taça de Portugal, em 1948. E depois da vitoriosa década de 40, a década de 50 ficaria marcada por ótimas fases dos clubes de Lisboa, no caso o Sporting e o Benfica. O seu único título da década de 50 foi a Taça de Honra em 1959, mas a Taça de Honra era mais um torneio regional em Lisboa que não
não tinha importância nenhuma. Mas engana-se você e acha que o Benfica passou a década em branco, já que o clube foi vice-campeão português em 1955, ficando atrás apenas do Sporting. Em 1960, o clube venceu seu segundo título da Taça de Portugal após vencer o Sporting na final por 2-1. Em 1961, o clube participa de sua primeira competição internacional, a Taça das Cidades Confeiras, que muita gente nem deve conhecer o torneio, mas o torneio foi criado em 1955 por Ernest Thoman, Ottorino Barazzi e Stanley Rose. Perdoe o meu sotaque que não é muito dos bons, eu admito. O torneio tinha como objetivo reunir os principais clubes das cidades com o maior número de feiras de comércio da Europa, obviamente, e que em 1971, após o sucesso do torneio, a UEFA decidiu organizar de vez o torneio, transformando a Taça das Cidades Confeiras na Taça da UEFA, que após o fim da Recopa Europeia, a Taça da UEFA se consagrou na Europa e que em 2009 teve o seu nome alterado para a UEFA Europa League. Já o Belenenses jogou a Taça das Cidades Confeiras 4 vezes, todas elas foram fracassadas. Em 1964, o clube chegou na segunda fase do torneio após passar pelo Crvena Zagreb, da Iugoslávia, mas na segunda fase o clube foi eliminado pela Roma, da Itália. Mesmo com essas participações e o título da Taça de Portugal de 1960, o clube ficou novamente no esquecimento, já que o Sporting venceu 2 títulos do Campeonato Português, uma Taça de Portugal e um título da Recopa Europeia na década de 60. Já o Benfica venceu 8 títulos do Campeonato Português, 3 Taças de Portugal e incríveis 2 títulos da Champions League naquela década, deixando o belenense sem credibilidade em cenário nacional, que nem nas décadas anteriores. Na década de 70, o clube teve grandes aparições nas competições da Europa, onde o clube participa pela primeira vez da Taça da UEFA, onde perdeu na primeira fase para o Wolverhampton da Inglaterra. Em 1977, o clube participa pela segunda vez na Europa League e foi eliminado para o gigante Barcelona. No Campeonato Português, o clube até que tentou ir bem, onde em 1976 o clube ficou na terceira colocação e em 1973 o clube arrancou uma segunda colocação no Campeonato Português, quase foi campeão. E para melhorar tudo, em 1975 o clube foi campeão da Copa Intertoto, mas na época o torneio não era nem organizado pela UEFA, mas era uma quarta opção para os clubes que não estavam conseguindo se classificar para as principais competições da Europa, onde a edição da Copa Intertoto de 1975 foi um pouco confusa, quer dizer, um pouco não, muito confusa, pois teve 10 campeões diferentes, já que naquela edição tiveram 10 grupos de 4 equipes e o primeiro colocado era o campeão, e já que o belenense ficou em primeiro no seu grupo, o clube foi considerado campeão.